Olá, meu nome é Levi Lunick. Eu vou apresentar aqui o Games App, um aplicativo Android, como o trabalho final da disciplina de Web Service e Mobile Backend as a Service, da pós-graduação em desenvolvimento de aplicativos móveis da PUC-PR. Bom, o aplicativo ele permite gerenciar sua coleção pessoal, né, de jogos usando o Firebase como back-end. Ele foi desenvolvido em Kotlin com o Jetpack Compose e integra três serviços do Firebase: o Authentication, Fire Store e o Fire Storage. Bom, eu vou mostrar primeiro como é que funciona a autenticação. Então, vou realizar primeiro um novo registro, né, vou criar uma nova conta. Aqui eu vou passar o e-mail e a senha. Note que assim que é iniciada, né, a inserção dos dados da senha, ele já apresenta aqui quais são os requisitos obrigatórios da senha, que é no mínimo 6 caracteres, e os recomendados aqui também. Tenho aqui a função para poder exibir a senha, caso queira, para validar ela, e a confirmação logo abaixo. Na confirmação, caso as senhas não coincidam, ela também vai informar aqui, e aí eu posso checar, né, e validar e corrigir, certo? Agora eu vou criar a conta, e evidentemente já é realizado o login assim que a conta é criada. Eu vou sair da conta para poder mostrar como é feito o login do zero e também como funciona o recurso de esquecer a senha. Então eu vou sair aqui, vou realizar o login e vou informar a senha aqui corretamente e vou entrar. Então o login está funcionando corretamente. Aqui no Authentication do próprio Firebase, está aqui a criação da conta, a conta foi criada corretamente e já podemos acompanhar que ele está funcionando. Então retornando agora para o aplicativo, eu vou mostrar como funciona a parte de esquecer a senha. Então vou sair novamente e aqui nesse momento eu vou clicar na opção esquecer senha. Nessa opção eu tenho que passar o e-mail que está cadastrado. E eu vou enviar um link de recuperação, né? Esse link de recuperação de senha vai ser enviado para o e-mail cadastrado. Ok? Algumas instruções, verifique a pasta de spam, o link vai expirar em 1 hora e pode se solicitar novamente se necessário. Então vou voltar para o login. E agora eu vou acessar o meu e-mail para checar esse link que foi enviado. Né? Então o meu e-mail já está aberto aqui. Vou atualizar aqui. Olha aqui, então tem aqui ó, o e-mail, recebi. E posso clicar agora no link para poder resetar a senha. Então ele pede uma nova senha. Também posso checar a senha que foi digitada e salvar. Bom, uma vez que essa senha ela foi resetada, né, eu posso tentar realizar meu login novamente. Então eu vou retornar aqui para o Android Studio, no meu emulador, e vou tentar realizar o login com essa nova senha. Então, como podem ver, eu estou tentando realizar com o acesso com a nova senha, eu vou entrar, e o acesso foi realizado corretamente. Certo. Agora, o próximo passo vai ser o cadastro dos jogos, né? Então eu vou realizar o cadastro dos jogos, para a gente poder verificar como que funciona, como que eu ordeno essa minha lista de jogos e por aí vai. Então, ok, evidentemente aqui nessa lista, né, mostra que não tem nenhum item adicionado. Eu vou clicar nesse botão aqui de mais para poder adicionar mais um jogo. Aqui eu vou informar o título do jogo. Vou informar aqui a plataforma e o status, né, se ele está no backlog, ou seja, eu pretendo jogar em algum momento, se eu já estou jogando, ou se ele foi concluído. Vou deixar aqui jogando mesmo, vou adicionar uma nota. E aqui vem a integração com o outro serviço do Firebase, que é o Storage. No Storage eu posso armazenar arquivos, e um deles pode ser, por exemplo, uma imagem de capa para o jogo. Então eu vou selecionar uma capa, é opcional, não é obrigatório cadastrar ela para poder salvar, mas eu vou selecionar uma capa aqui, ele vai estar integrado com as fotos do meu dispositivo. Eu vou adicionar essa nova imagem e vou clicar agora em salvar. Pronto, então foi adicionado um novo jogo. Aqui está a nota que eu adicionei, né? Então nessa tela de lista de jogos, ela já vai pré-carregar com as informações dos jogos que eu cadastrar. Então vai carregar o nome, os dados da plataforma e o status dele, por aí vai, certo? Eu vou adicionar novos jogos aqui, só para a gente entender como que funciona essa lista. Vou adicionar mais uns 3 jogos. Deixar aqui como jogando também, adicionar uma nota. E aí vou adicionar mais outros jogos também. Ok, então é possível checar que está funcionando corretamente aqui a lista de jogos. Ele tem um scroll, né, onde eu posso, conforme forem sendo adicionados mais itens, né, eu posso arrastar com esse scroll para cima e para baixo, para ver os outros jogos que não são completamente exibidos aqui. O total de itens ele é atualizado aqui, ele mostra, ele contabiliza o total de jogos que foram adicionados. Com esse botão aqui eu posso ordenar a minha lista, né, então ordenar de forma alfabética, né, do maior para o menor, do menor para o maior, então que ele vai ordenando corretamente, né, certo? E aqui eu posso fazer a busca nessa lupa, né, através desse botão de lupa, eu posso buscar pelo nome do jogo, por exemplo, Super Mario, ele já aparece aqui para mim, certo? Eu posso também com essa opção de menu aqui ao lado dos 3 pontos, eu posso filtrar por plataforma. Então aqui, na hora de buscar, desculpa, na verdade aqui é a ordenação, desculpa. Então eu posso ordenar por plataforma, por status ou por nome. Então da mesma forma eu posso modificar aqui, né?
ordeno aqui em ordem alfabética, né? C vem primeiro, B e por aí vai. Ou o contrário também, certo? Posso ordenar também por status. Na verdade, eu já estava ordenando pela plataforma, né? E, coincidentemente ele bateu aqui, mas agora ele vai ordenar por status, né? Jogando, concluído, backlog, e agora o contrário, né? O B vem primeiro, aí sim tá certo, e por aí vai, certo? Então vai mudando o status também. Ok, vou manter a ordenação pelo nome. Eu posso também filtrar todos, filtrar somente aqueles que tiverem com status backlog, só os que tiverem com status jogando, ou só os que tiverem com status concluído. Então isso funciona aqui corretamente também. Voltar aqui para o filtro todos, e é possível checar aqui também, no Firebase, aqui especificamente no Firestore Database, que essas informações foram corretamente adicionadas na minha collection, né? Collection de games, e aqui tem o document contendo, né, os campos de cada um dos jogos que foram adicionados. Um deles contém a URL da imagem, certo? Como vocês podem ver aqui, os dados estão corretamente sendo persistidos para o Firebase Database, Firestore Database. Então, retornando aqui, tá tudo correndo corretamente. Posso excluir um deles também, certo? Posso editar eles clicando. Então, ao editar, posso modificar o nome, por aí vai. Posso modificar o status para concluído. Posso excluir a imagem de capa e salvar as alterações. Ok? Então, modificou aqui o status para concluído, como vocês podem ver, e também a imagem de capa ela foi excluída. Ok, então a próxima parte que será apresentada aqui, além dessa lista de jogos, né, são algumas funcionalidades extras, né, que é o gerenciamento do perfil. Então o gerenciamento ele fica aqui, né, nessa opção aqui de menu. Posso editar o perfil. E aqui eu tenho a exibição da minha conta atual, meu e-mail atual associado a essa conta. Posso alterar o meu e-mail ou alterar a minha senha. Eu vou alterar a minha senha, por exemplo. Senha atual. Coloco a minha senha atual. Posso checar aqui também, sendo exibida, né. Posso colocar uma nova senha. Da mesma maneira ele vai validando aqui embaixo, né, se está cumprindo os requisitos. Então, colocar uma nova senha. E agora a confirmação dessa senha. Digitei ela errada de propósito. Então as senhas não coincidem, tá vendo? Agora vai coincidir. Opa. Ok. E agora eu posso alterar a minha senha. Ele tem esse pop-up, esse alerta, esse diálogo de alerta, para confirmar se o usuário deseja prosseguir com essa alteração. Desejo confirmar, esperar carregar aqui. Beleza, a senha foi alterada com sucesso, eu posso voltar mais uma vez. E se eu quiser, eu posso sair, né? Realizar o logout e acessar novamente com a minha senha. Então vou acessar novamente com a minha senha nova. Certo? Aqui ele ficou faltando só o .com do e-mail. E ok. Certo, então aqui também a gente pode validar que a alteração de senha é realizada com sucesso também. Para não me delongar muito, eu não vou realizar a alteração do e-mail também, mas o procedimento é bem parecido. Eu coloco o e-mail novo, posso colocar a senha aqui atual para confirmar a operação, e eu posso excluir a minha conta também. Então eu vou excluir a minha conta para a gente validar que essa operação também está funcionando corretamente. Aqui ele pede a senha para confirmar. Certo? Eu vou excluir a minha conta. Ok, a conta foi excluída com sucesso, ele retornou para a tela de login. Ao retornar aqui para o Firebase, se eu atualizar aqui, ó, já atualizou. Em Authentication não existe mais aquele usuário. E no Firebase, no Firestore Database, a Collection também não tem mais as informações que foram cadastradas anteriormente. Então, tudo foi excluído corretamente. Evidentemente, eu posso prosseguir com o cadastro de uma nova conta e por aí vai. Certo, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do projeto e as tecnologias que foram utilizadas, né? Então, evidentemente, como foi dito, aqui no projeto, eu posso checar aqui no meu Build Gradle os imports que foram realizados, estou utilizando o Google Services, né, como plugin, e evidentemente aqui os imports, né, o coil, para poder lidar com as imagens. Eu tenho aqui o Firebase, né, Firestore, o Auth e o Storage, né, então tudo foi também, as dependências necessárias foram implementadas aqui também. E a estrutura do projeto ela está utilizando o conceito de MVVM, que é o Model View Model. Então aqui eu tenho a camada de model, ela fica aqui, nesse diretório model, então eu tenho o Firebase Game Repository, que ele está implementando essa interface, que é a Game Repository, a interface só com uma estrutura básica, né, dos métodos que um Game Repository deve ter, o de lista, get, upsert e delete. O Game Repository ele está importando o Firebase Auth e o Firebase Store. E o Storage Repository para lidar com a persistência, né, das imagens, utilizando o Firebase Storage também. Então esse aqui é o responsável por isso. Bom, eu não vou me delongar muito entrando em todos os arquivos, mas, enfim, devido à arquitetura, né, tudo que for relacionado a banco de dados, model, persistência, vai ficar aqui nesse package de model. No Base eu tenho o call scaffold, o constants, para lidar com todas as variáveis constantes aqui do projeto. Eu coloquei o comentário para poder separar melhor, segregar melhor, né, agrupar melhor as constantes, né, o que cada uma faz. Então essas aqui são constantes relacionadas a padding, spacing e por aí vai. Isso é só para manter o código mais limpo possível, sem nada muito hard-coded, né. Então se for necessário alterar alguma cor, eu posso vir aqui diretamente na alteração da cor dos status aqui, e aí a gente não precisa ter que ficar alterando isso em vários arquivos, né. Aqui o navigation, aqui o roots, com
todas as rotas que são utilizadas, né, login, register, né, para registrar criar uma nova conta, aquele esquecer a senha, lista de jogos, criar um novo jogo, editar um jogo, editar o perfil, mudar o e-mail, mudar o password, né? Então todas as rotas estão mapeadas aqui corretamente e tudo isso fica aqui no Base. Ok, já na camada de screens, né, que é no caso a view, né, então a view ela pode ser dividida, né, de duas maneiras, né, a view mesmo e a view model. Então esses screens eu estou separando os dois arquivos, né, tanto os arquivos que são responsáveis pela camada de view, o que vai ser exibido na tela, quanto na view model, a lógica, né, por trás da tela que está sendo exibida. Então, por exemplo, eu tenho aqui o create game screen, que ele é responsável pela camada de view, na arquitetura de view model, né. Então ela, evidentemente, é responsável pelos dados que são exibidos, né, a gente utiliza algumas variáveis que também chamam algumas constantes, né, utiliza os paddings para poder espaçar melhor tudo e por aí vai, né. Então aqui esse objetivo, né, apenas de exibir as informações na tela, toda a lógica ela é dada aqui nessa view model, né. Então a view model que é responsável por realizar as operações como, por exemplo, o upset, né, para inserir, né, ou atualizar, né, a atualização do cover, né, que é aquela imagem de capa. Então os métodos mesmo, para poder persistir os dados, todos eles estão sendo lidados aqui nessa camada do view model. Então o método save aqui, ele realiza todos esses procedimentos que são necessários, claro, através do REPL, né, que é o repositório do Firestore, e também o próprio storage, né, que é o responsável por armazenar as imagens aqui de capa dos jogos. Tá? Então essa lógica é repetida para todas as outras telas, né, todas elas têm também um view model e uma screen que representa a view. E só para compartimentar melhor, né, foram criados alguns componentes, né, como aquela search field, que é a barra de pesquisa que fica na parte de cima, um para deletar a conta, né, que é o dialog, aquela modal, né, de diálogo para realizar a exclusão, né, da conta, né. Então aqui ela utiliza o conceito de string resource para não ter nada hard-coded, né. Então está utilizando esse conceito de string resource, onde as strings elas ficam todas salvas aqui no repository, né, nos resources, na verdade. Então aqui resource, values, strings, e aqui tá também elas ordenadas, né, agrupadas com esse comentário para dizer o que cada uma delas é referente, né. Então aqui estão todas aqui, a de delete account, excluir conta e por aí vai. Aquela mensagem, né, na atenção, essa ação é reversível. Aquela mensagem para deletar também a conta, ela fica cadastrada aqui, a string, né. Então esse é o objetivo desse componente também, que depois ele vai ser utilizado aqui dentro desculpa, aqui no Alf, né, dentro do Alf eu tenho o Edit Profile Screen, né. Então nesse Edit Profile Screen ele vai ter, evidentemente, a opção aqui também para a gente deletar, né. A opção aqui para a gente deletar, chamando aquele Delete Account Dialog, aquele componente. Então é mais ou menos assim que está estruturado o projeto, espero que tenha atendido os requisitos. Então, até uma próxima. Tchau, tchau.